capítulo 1, ok? Nós vamos ler do verso 1 até o 4. Vamos lá? Abra aí, esse vai ser o texto base. Nós vamos ficar como texto base o livro de Neemias. E eu desafio a você já, ok? A ler o livro de Neemias esta semana. Prometo, você vai ler o livro de Neemias e o livro de Esdras. Amém? Estude essa semana o livro de Neemias e o livro de Esdras. Ok? Faça o devocional essa semana em cima desses dois livros. Nós vamos caminhar bastante sobre o livro de Neemias aqui. Neemias capítulo 1, verso 1 ao 4 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, preste atenção nisso, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. E vamos partir sempre de um princípio da oração e da revelação das Escrituras, da orientação dos céus para nós, tá bom? Senhor, com amor à Tua palavra, com gratidão à Santa Escritura, à Santa Palavra do Senhor que está nas nossas mãos aqui, que o Senhor fale com Teus filhos de uma forma única, particular, exclusiva, diante dos dilemas de cada situação, mas principalmente da caminhada cristã. Nós vamos sair daqui hoje, ó Pai, reconstruídos em nome de Jesus, com um novo coração, com uma vida voltada aos Teus pés. Por isso nós consagramos e que o Senhor traga a revelação da Tua palavra agora de uma forma única, particular, e fale conosco em nome de Jesus. Gente, o tema dessa pregação, essa mensagem, desse bate-papo que nós vamos fazer aqui nessa noite, chama-se reconstruir. Reconstruir. É o tema desse bate-papo, é o tema da pregação de hoje, é aquilo que Deus quer falar conosco, é aquilo que Ele quer falar conosco, de uma forma particular. E eu queria iniciar com algumas perguntas. Eu sempre gosto de iniciar uma pregação fazendo uma reflexão e fazendo você refletir em algumas coisas. Por exemplo, de verdade, assim, quem quiser levantar a mão, quantos aqui já fizeram alguma reforma ou construiu alguma coisa? Só o Esdras, por enquanto. A maioria. Duvido que você não construiu ou está construindo algo, ou fez alguma reforma, um puxadinho lá, uma tinta nova, lixou a parede. E o que aconteceu? No mínimo, não precisa nem responder, dor de cabeça. No mínimo, cansaço. No mínimo, acabou a grana. No mínimo, sujeira. O negócio para fazer sujeira é reforma, é reconstruir, é construir alguma coisa. Desgaste, gente. Eu brinco sempre que eu falo, cara, eu não tenho talento, e olha que eu sou um cara calmo, sabe, a minha personalidade é uma personalidade calma, analítica. Eu não tenho a paciência para construção, sabe. Primeiro que assim, as coisas que vão acontecendo no meio da construção, né, nunca dá, tijolo nunca dá, a tinta nunca dá, o cimento nunca dá, aí você tem que comprar mais, aí acaba o dinheiro, aí some, nossa, aquela bagunça, gente, e o negócio nunca acaba. Eu prefiro comprar um negócio já construído ali. E o interessante assim, depois dessa maré inicial de dor, de sujeira, dor de cabeça, faltou dinheiro, depois que passa tudo isso, a construção veio.
o que acontece? Aí é um momento de refrigério, né? Cara, que alegria, ó. Tinta nova, o cheiro de novo que está nessa casa. Novidade, sabe? Felicidade, tudo limpinho, sem nenhum risco na parede, né? Tudo cheirando novo. Deixa eu falar algo para vocês, em cima desse princípio que eu estou estabelecendo com vocês. Na nossa vida, gente, a gente precisa reconstruir muitas coisas. Muitas coisas nós precisamos reconstruir. Quer saber umas coisas que nós precisamos reconstruir? Relacionamentos. Sabe, aquela amizade que você tinha, que brigou, porque não devolveu a roupa. É uma amizade que nós brigamos faz 20 anos. Gente do céu, reconstrua. Sabe, a respeito de trabalho, você está esforçado. Reconstrua a sua forma de pensar, o seu trabalho, o seu serviço. Reconstrua. E deixa eu falar, gente, principalmente, precisamos de uma reconstrução, sabe aonde? Espiritual. Espiritual, gente. Nós precisamos de uma reconstrução, de algo novo. Construir ou reconstruir, sabe, derrubar tudo e começar algo novo, sabe aonde? Principalmente espiritualmente, de uma forma espiritual. Nós estamos falando agora aqui na escola bíblica, antes de iniciar, falamos sobre a história da IBC, e uma das coisas que alertou, que acendeu a chama para iniciar a IBC, é exatamente a bagunça gospel que está no mundo, gente. A bagunça gospel. Nós precisamos reconstruir, voltar às boas novas, à origem do evangelho. E de verdade, assim, existe uma grande diferença entre construir algo e reformar. Pega essa que eu quero dizer para você e vai tendo os ouvidos espirituais, irmãos, tá bom? Quando eu for falar para você, tenha um ouvido espiritual e deixa o Espírito falar com você. Porque existe uma grande diferença entre reformar e construir. Porque reformar é pegar o que já está feito, não é verdade? E aí a gente vai dar um jeitinho, a gente passa uma tinta, a gente passa uma massa onde tem uma rachadura, está feia ali, vamos dar uma maquiada naquela rachadura que está ali. Vamos tapar alguns buracos que tem aqui. Sabe, a respeito da reforma, os parafusos e os pregos antigos que estão segurando as portas, as janelas, as estruturas, eles continuam lá, da mesma forma, enferrujados, sabe, parede trincada, e a gente passa anos, uma reforma. A nossa vida, uma reforma. E os parafusos enferrujados continuam dentro do nosso coração. E construir? Qual que é a diferença, gente? De reconstruir ou construir? É começar tudo novo. Sabe? É fazer um alicerce correto. O irmão Jorge trabalha com construção, ele sabe muito bem disso. É fazer um alicerce correto. Sabe? São paredes novas, gente. Tijolos novos, uma tintura nova, é uma nova fiação que vai conduzir a eletricidade por toda a sua casa. São novos canos que estão percorrendo a casa e está levando uma água. Sabe, é tudo novinho, cheirando novo. E é interessante quando nós olhamos para esse texto base que nós acabamos de ler, de Neemias. Eu queria trazer para vocês algum contexto histórico, para que depois a gente possa fazer as aplicações, amém? Eu queria muito que você tivesse aqui os olhos e os ouvidos atentos, que nós vamos passar agora por uma aula, um momento de aula histórica, história da Bíblia um pouquinho, para que vocês possam compreender todo o contexto, para trazer aplicações corretas e não fazer de um texto um pretexto fora do seu contexto, amém?
Então a gente precisa entender tudo que o livro está querendo dizer, o contexto histórico, para quem ele estava dizendo, fazer algumas perguntas e disso tirar um óleo precioso para a nossa vida. Porque, por exemplo, vocês sabiam que o livro de Neemias, ele foi escrito por Esdras? Vale lembrar nesse momento histórico aqui, da nação de Israel, que eles estavam divididos. Vamos lá, eu sempre trago isso como menção. O reino dividido, o reino do norte, nesse momento aqui de Neemias, essa leitura que nós fizemos, o momento de Neemias, do livro de Neemias, o reino do norte já não existia mais. Ele havia caído para o império assírio. Vai pegando, irmãos, algumas coisas que eu quero trazer de aprendizado para vocês. E o reino do sul, ele tinha sido levado cativo por um outro império que tinha surgido, o império babilônico, ok? Sai o império assírico, reino do norte já não existe mais, reino do sul, Judá, capital Jerusalém, é levado cativo pelos babilônicos. Os babilônicos são os que destroem o templo de Salomão, o primeiro templo. Rei Salomão, filho de Davi, constrói o templo, e os babilônicos vêm, destroem o templo, destroem Jerusalém, destroem os muros, levam todos os utensílios que estavam dentro do templo para o seu Deus e para a sua terra. Só que, contudo, porém, todavia, havia uma promessa para Judá, para a nação de Israel. Havia uma promessa de retorno. Eles são levados prisioneiros cativos e havia uma promessa. Sabe onde está essa promessa? Jeremias 29:10. Abre aí para vocês entenderem um pouquinho do contexto histórico. A promessa de retorno. Jeremias 29:10 diz assim, ó: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Havia uma promessa, eles iriam ficar cativos 70 anos. Vai vendo o contexto histórico, da construção histórica que eu estou querendo trazer para você. É após este exílio, gente, de 70 anos, que vem os livros de Esdras, preste atenção, Esdras, Esther, Neemias, Zacarias, Malaquias, que relatam o retorno dos judeus à terra prometida. Eles estavam cativos, e esses livros que eu trouxe para você, Esdras, Esther, Neemias, Zacarias, Malaquias, relatam o retorno da nação de Israel após os 70 anos de cativeiro. E esse retorno, gente, ele é marcado em 3 fases. Olha que interessante para vocês aprenderem. O retorno da nação é marcado em 3 fases. O primeiro retorno é marcado por Zorobabel. Ele recebe a autorização de Ciro, o rei da Pérsia. Agora um novo império estava no mundo. O império persa, que derrubou o império babilônico. Lembra o império babilônico? Surge o império persa. Um rei chamado Ciro, ele dá autorização para Zorobabel, que era um estadista, a retornar para quê? Construir um novo templo. Vai pegando para vocês aprenderem e não se desconectarem. Então Zorobabel retorna com a primeira leva, o primeiro retorno para a construção do templo, através da autorização do rei Ciro, o persa. O segundo retorno é marcado por Esdras, o escriba, o sacerdote. E ele vai lá na função de escriba. Surge então os escribas. Surge então ali a função de orientação incrível que eles tinham, das leis, de leitura e de orientação das leis. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Talmud. Começa a surgir aqui neste momento os Talmud. A orientação, a lei judaica sendo conversada e transmitida de judeu a judeu. E o terceiro retorno é marcado por Neemias. Esse texto que nós estamos lendo. E é nesse retorno, gente,
que existe esse império que eu estou falando para vocês, o Império Persa. Esse Império Persa, ele cai depois, ok? Vai vendo a história sendo construída, tá? Nós estamos no Império Persa e ele cai depois para um novo império que surge, que é o Império Grego, através de Alexandre o Grande. E é neste império, gente, pega agora o contexto que nós estamos de Neemias. É neste Império Persa que os judeus retornam com autorização para reconstruir o templo conforme está em Esdras capítulo 1. Nesse retorno eles vão para construir o templo novamente. O templo estava destruído. E eles pedem então esse retorno para a construção do templo. E também dos muros de Jerusalém. É o contexto de Neemias que nós estamos aqui, gente. O templo, ele foi reconstruído por Zorobabel, um estadista, e Ageu e Zacarias, os profetas que motivavam a galera. Porque teve um momento da história que eles foram impedidos de construir o templo. Entrou um novo rei, vai pegando. Entrou um novo rei ali, um novo imperador persa, e falou: para toda a obra da construção do templo. Entra em ação Ageu e Zacarias, motivando a galera: não vamos parar. Veja os históricos aqui, nós temos a autorização. Ciro nos deu a autorização para a construção do templo. Aí entra aquela passagem super conhecida que alguns pastores gostam de falar, que é Ageu 2:9, que diz assim, ó: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Olha que interessante você aprender agora a história, quando você ouvir algum pastor falar: a glória deste novo templo será maior que a da antiga. Ótimo, isso é uma palavra para vocês, isso é uma palavra poderosa, amém. O contexto histórico aqui está dizendo a respeito do novo templo que está sendo construído. O templo de Salomão foi destruído, e ali os judeus estão construindo. Havia um impedimento, e Ageu vem trazer uma coragem para eles. Fala: não desistam, a glória deste novo templo será maior que a de Salomão, creiam. Esse é o contexto de Ageu 2:9. Então o templo está sendo construído, e os muros precisavam ser reconstruídos. É onde entra em ação Neemias e Esdras. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em algumas coisas interessantes que eu queria trazer para vocês. Após o livro de Neemias, alguém sabe qual é o próximo livro? Esther. Próximo livro, depois de Neemias, vem Esther. E a gente tem que pensar o seguinte, tá? A Bíblia, ela não está disposta de uma forma cronológica. Quando você pega a Bíblia, ela não está de uma forma cronológica, de ordem crono, mas sim dispostas em prateleiras, por categorias. Os livros das leis, os livros históricos, os livros poéticos, assim as prateleiras. É como se a gente fosse na biblioteca a respeito biblioteca, a gente vai nas categorias. Então Neemias, para vocês entenderem, ele está dentro da prateleira dos livros históricos. Os livros históricos vai de Josué até Esther, mostra a história de Israel. Eu quero saber da história de Israel, então leia de Josué até Esther, que você vai compreender a história de Israel. E se a gente fosse parar por mais, olha que interessante isso. Se nós parássemos para pensar de uma forma cronológica, sabe aonde o livro de Neemias estaria? Sabe aonde o livro de Neemias estaria, gente? Ele seria o último livro do Antigo Testamento. É o último livro a ser compilado. De forma cronológica, Neemias era para ser o último. E toda essa história, tudo isso acontecendo por imperadores, reis, a história sendo construída, um império surgindo, cai outro, o povo de Israel retornando, a construção do templo, os muros de Israel sendo construídos novamente. Ele acontece sobre a dinastia ali de um novo rei. E esse rei, pega o nome dele para vocês aprenderem.
ele chama Artaxerxes. Esse rei que está sob o domínio do mundo agora, em que Neemias está vivendo, e o rei persa dominando todo mundo, chamado Artaxerxes, ele é filho de um outro rei, imperador, chamado Xerxes. Pega essa. Esse Xerxes, ele foi casado com Esther. Ele foi casado com Esther. E para a gente, todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês, é para que vocês pudessem compreender um pouco da história bíblica, dos imperadores, como que surge, da onde que está surgindo Neemias, quem é Neemias, para vocês aprenderem um pouco. E a Bíblia diz que Neemias era o quê? Um copeiro. Quem já leu o livro de Neemias? A Bíblia diz que Neemias era um copeiro. Sabe o que copeiro era, gente? Sei lá, é como se fosse um ministro. Ele tinha acesso ao rei, tinha uma grande função, porque o copeiro naquela época é o que chegava assim, ó, servia um vinho, uma bebida, uma comida, é ele que ia lá. Isso aqui tá bom, tem veneno não, pode servir para o rei. Era ele que comia, era ele que provava. Então ele tinha uma grande função, além de ter acesso ao rei. Imagina, é o cara que conversava com o imperador do mundo, gente. Rei, está aqui a sua comida, já provei, tá chuchu beleza, não tem veneno nenhum, manda ver. Então ele conhecia o rei face a face, conversava, ele tinha uma grande função. Isso está em Neemias capítulo 1, verso 11. Só que também, além de copeiro, eu não sei se vocês sabem, mas Neemias foi enviado como um governador de Judá. O rei ali, o imperador Artaxerxes, dá a autorização para ele. Lembrando que o império persa está no mundo e domina ali a terra, o lugar, a localização geográfica da Terra Santa. O império persa domina esse lugar. E Artaxerxes, ele dá autorização. Neemias não está, gente, na terra dele. Ele está em outro lugar. E o rei dá autorização para ele ir para o lugar lá, reconstruir os muros, e ele vai como governador. Isso está em Neemias capítulo 5, verso 14. Gente, é sobre esse pano de fundo. Nós vamos fazer algumas reflexões, amém? É sobre esse plano de fundo, sobre a vida desse copeiro do rei, desse governador, mas principalmente de um homem que teve fé, coragem e atitude. Sabe para quê? Para reconstruir algo que estava destruído. Então, em cima dessa reflexão, dessa história, desse homem, deste livro, um copeiro, um governador, um cara que teve fé, coragem e atitude. E é em cima disso que nós vamos fazer algumas reflexões, amém? A primeira reflexão que eu quero fazer para você sobre reconstruir. Nós estamos falando nessa noite de algo que precisa ser construído ou reconstruído na sua vida. Algo que está destruído. É a sua fé, é o coração, é a sua motivação, é a sua vontade, é o prazer de estar no reino, é a vontade de seguir a casa de Deus, de estar em intimidade com Ele. Que tal reconstruir, irmãos? Não é reformar não, porque há anos você, eu, a igreja, vem reformando a vida. Passa uma tinta aí, tapa o buraco, casamento dá uma tampa aí, a minha vida financeira está assim, reforma, a minha vida espiritual vai de mal a pior, passa uma tintinha, e depois a gente vê como fica. Não é assim. É uma noite para nós reconstruirmos ou construirmos algo novo, amém? É em cima disso que nós estamos fazendo a reflexão. Então o primeiro ponto de reflexão é o seguinte, ó. Para começar a reconstruir, sabe qual deve ser a sua atitude, minha e nossa? Arrependa-se, filhão. Não existe uma caminhada cristã sem arrependimento. Não existe caminhada cristã sem arrependimento. Vamos ver, vamos na Bíblia. Neemias capítulo 1, verso 4 a 9. Agora nós vamos ler muito a Bíblia, muitas passagens bíblicas dentro deste texto, tirar algumas aplicações aqui poderosas. Fique no livro de Neemias, tá? Nós vamos aí caminhar sobre ele.
Vamos no verso 4 ao 9 do capítulo 1. Para começar a reconstruir, arrependa-se. Vamos lá? Vamos ver o que Neemias fala? Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti e em favor dos teus servos, o povo de Israel. Grava essa e grifa na sua Bíblia agora: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aleluia! Irmãos, a primeira reflexão é: para começar a construir ou reconstruir, arrependa-se. Vocês prestaram atenção em Neemias, o que ele fala? No verso 6, ali a parte B: confesso, Senhor, os nossos pecados. Pega a noção do que eu estou querendo trazer para vocês, gente. Neemias não estava com a nação. Gente, Neemias estava deitado em berço esplêndido, no palácio, comendo do bom e do melhor, tendo acesso ao imperador, ao rei do mundo. Podia viver a vida que ele quisesse ali, gente. Sabe o que ele faz? Ele se arrepende. Mas, gente, ele nem tinha feito nada. Teoricamente, ele estava numa terra ali que ele foi levado cativo. Os descendentes dele foram levados cativo e ele estava lá. Sabe qual é a atitude? E a atitude de todo cristão: arrependa-se, gente. Você tem andado em caminhos errados? Arrependa-se, cabeça dura. Você tem errado? Arrependa-se. Mas pastor, meu passado é feio, tenebroso, banho de sangue, show de horror. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se, gente. Arrependa-se. Sabe, para começarmos a construção de qualquer casa, você precisa limpar o terreno. É ou não é, irmão Jorge? O terreno precisa estar limpo, não é? Precisa estar limpinho para o trator vir, para construir ali os lugares, o alicerce, ser marcado. Precisa estar assim, gente. Sabe o que isso implica em nós? Arrependimento. Limpa esse terreno, rasga o coração, vai no secreto, chora, confessa, clame como Davi fez na canção que nós cantamos: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Que a coisa está braba aqui embaixo, Senhor, eu não consigo, está difícil demais. Para começarmos a construção, gente, precisamos saber quem é o construtor e ter acesso a ele. Você sabe quem que é o construtor da tua vida? Ah, pastor, o construtor da minha vida é o meu dinheiro. Parabéns, você está servindo a Mamon. Não, pastor, o construtor da minha vida é a minha força. Parabéns, você está servindo a você mesmo. Não, pastor, construtor da minha vida é o meu talento. Parabéns, você vai de mal a pior. Você sabe quem é o construtor da tua vida? Neemias sabia, gente. Neemias sabia. Olha o que diz Neemias 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a quem? Ao patrão? Ao Bolsonaro? Ao auxílio, ajuda, sei lá o que, cartão, benefício? Sabe o que ele fez? Orou a Deus dos céus, cara. Orou ao Deus dos céus, cara.
Ele sabe quem é o construtor. E ele poderia muito bem ficar tranquilo, falar: rapaz, a coisa está feia lá. O irmão dele vem trazer uma notícia, o irmão de Neemias. Ele podia falar: ah, irmão, aqui está bom demais. Sabe o que ele faz, gente? Ele senta, chora, lamenta, jejua e ora a Deus, Senhor, e começa a interceder. Gente, é interessante quando nós estudamos a Bíblia. Neemias, ele recebe a notícia, e a atitude que ele recebe, a autorização do rei, acontece 4 meses depois. Quando a gente olha no mês judaico aqui, que a Bíblia nos fala, né? 4 meses depois é que ele vem ter a resposta e a autorização do rei. Gente, nós precisamos saber quem é o construtor das nossas vidas. Reconhecer que essa reforma que nós estamos fazendo, sabe? Essa reforma que você está fazendo na tua vida, essa reforma que você vem empurrando com a barriga, que nós estamos fazendo há anos, não está legal. A gente precisa reconhecer isso. A vida espiritual nossa, que a gente vem empurrando, passa ano e ano, não ganha um dito cujo para Cristo, não tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, não tem uma experiência de fé, não tem um testemunho, passa anos e anos, e reforma em cima de reforma, se converteu há 55 anos, e reforma em cima de reforma, reforma em cima de reforma. Gente, sabe, nós estamos tapando o buraco da mentira, nós estamos passando uma tinta na parede que está bolorada pela falta do perdão. Nós estamos fazendo um puxadinho, vamos fazer um puxadinho aqui, puxadinho na nossa casa, e colocando várias coisas dentro dessa casa, no puxadinho que nós estamos fazendo, que é o seu tempo. O puxadinho é o seu tempo, e a casa é você, sem função. Nós estamos fazendo um puxadinho, nosso tempo, e colocando um monte de coisa nesse puxadinho, que é os prazeres do mundo, não tem função nenhuma para você, cara. Sabe, uma palavra para iniciar: arrependa-se. Arrependa-se. Neemias, capítulo 1, verso 6, a parte B e 7, a parte A, diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos cometido contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Gente, nós não podemos chegar perante Deus, sabe, em oração por nós, ou por qualquer que seja a pessoa, sem antes nós nos arrependermos, pedir perdão, clamar a Deus. É o que Neemias fez, gente. Ele não tinha nenhum BO, ele poderia, a iniciação dele é: Senhor, eu clamo em perdão pelo que eu fiz, pelos antepassados, pela coisa difícil que está com a nossa nação. E aí começa, sabe, é como se Deus não suportasse mau cheiro. Já ficou do lado de alguém que cheira mal? É a mesma coisa, sabe, a gente não suporta o mau cheiro, a mesma coisa assim diante do Senhor. Arrependa-se, gente. Não faça reforma na vida não, sabe, espiritual. Arrependa-se, arrependa-se. Estamos iniciando a construção bem? Amém? Lançamos um alicerce forte de arrependimento. Vamos lá, segundo ponto que eu quero refletir com vocês é o seguinte, ó. Pega essa, por favor. Saiba que durante a construção surgirão problemas e inimigos. Deixa eu falar para você. Apenas continue. Você está construindo algo, você está reconstruindo algo na vida. Agora é amplamente, irmãos, amplamente na sua vida. É espiritual, é financeira, é sonhos, projetos, famílias. Pensa aí no que você está construindo, e não é uma reforma, é construção. Sabe o que vai acontecer? Deixa eu te falar algo, para não te espantar. Vai surgir inimigo, gente. Vai surgir nego querendo derrubar a tua casa. Vai surgir pessoas querendo te derrubar, te jogar para baixo, acabar com a tua vida, com os sonhos, com projetos, com a tua família, com o seu namoro, com a sua vida financeira. Vai surgir. O que você tem que fazer? Continue.
Continue naquilo que Deus colocou na tua mão, cara. Neemias 2:10 diz assim, ó, grava esse nome. O nome desses dois enviado do fundo das trevas, vai vendo. 2:10 diz assim, ó, Sambalate. Grava o nome desse cara, e Tobias, tá? Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém que estava interessado no bem dos israelitas. Sabe o que está fazendo, irmão? Você está remando, você está construindo algo. Aí surge um Sambalate e um Tobias. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Por que está acontecendo isso na vida dele? Por que ele está fazendo isso? Por que isso? E ficaram irritados quando eles estavam interessados, sabe? Neemias se interessou, surge um Sambalate e um Tobias, um enviado das trevas. Ah, gente, deixa eu falar para vocês, confie em Deus. Confie em Deus, independente do que os outros falam, julgam ou invejam da sua vida. Confie no Senhor Deus dos exércitos, Jeová, Rafá, o nosso Senhor. Confie nele, gente. Confie, caminhe sobre uma palavra dos céus e confie nele. Confie no Senhor, maior é o que está em você, gente. A gente fica no Sambalate, Tobias, a torcida do Sambalate, Tobias, sabe? O Galvão Bueno, os Arnaldo César, só futricando da nossa vida. Confia nele, gente. Neemias capítulo 2, verso 18 e 19. Vamos lá? Vamos caminhar? Diz assim, ó: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Aqui é Neemias falando. E a galera fala: vamos começar então, vamos construir esse muro aí. E se encorajaram para esse bom projeto. Aí surge, vai vendo, os Galvão Bueno e os Arnaldo César comentando a vida nossa. Verso 19: quando porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, sabe o que eles fizeram? Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ai, gente, mal sabia dele, eles tinham autorização. Neemias, gente, foi enviado com uma autorização. E a galera: o que vocês estão fazendo? Começaram a caçoar, a zombar. Sabe o projeto que você tem aí? Tem gente por trás que talvez está te apunhalando pelas costas. Abre os olhos, cara. Abre o olho. Cuidado, cuidado. Abre o olho. Não é todo mundo que você vai falar: opa. Não é com todo mundo que você se abre. É com pessoas certas que Deus te envia, com orientação dos céus, um conselheiro. Você quer falar de casamento? Converse com alguém que pode te aconselhar. Um relacionamento novo, converse com alguém que vai te aconselhar. É sobre uma vida financeira, converse com alguém que vai te aconselhar, te agregar algo. Cuidado. Sabe esses dois, três agora, porque surge mais um, agora surge um árabe aqui. Surge mais um. Zombaram, zombando, sabe? Ai, meu Deus do céu. Desprezando. Gente, a reconstrução que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, nessa igreja, nessa obra, no projeto que nós temos, deixará o inimigo furioso e tentarão te intimidar. Sabe o que eu quero falar para você? Continue. Neemias 4, verso 1 ao 3, veja o inimigo ficando furioso. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou o quê? Furioso, ridicularizou os judeus, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir? Preste atenção nisso, gente. Pega a aplicação teológica, sobrenatural na vida de vocês. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias,
o amonita que estava ao seu lado completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Mal sabe eles o Deus poderoso que nós servimos, gente. Mal sabe eles o Deus poderoso que nós servimos. Mal sabes os Tobias, os Sambalates, os árabes, a galera fica só te apunhalando pelas costas aí. Mal sabe eles o Deus o qual nós servimos. Sabe qual que é a nossa missão? Continue sobre a palavra do Senhor. Deus mantém e fala para você seguir, siga em frente. Pastor, mas estão falando mal de mim. Deixa falar, queridão. Pastor, mas estão caçoando. Deixa caçoar, cara. Siga sobre uma palavra dos céus. A história continua, gente. A história continua. Sabe o que nós precisamos? Escutar mais a voz de Deus e menos a voz do mundo. Será que você não tem dado mais ouvido ao que o Sambalate, os Tobias, os árabes, o mundo, o coronavírus tem ouvido, tem falado, e você só fica assim, ó, um megafone? Eita, nós! Escute mais a voz de Deus e menos a voz do mundo. Neemias capítulo 6, verso 1 ao... Gente, pega a atitude de Neemias. Olha o que esse camarada faz. Olha o que esse camarada faz. Neemias 6, verso 1 ao 4. Diz assim, ó: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, né? A galera que fica futricando, lançando maldição, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Grifa o verso 2, gente. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Preste atenção em quem você coloca para caminhar contigo. Verso 3: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, aleluia, e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. Ai, gente do céu, precisa aprender demais da palavra. Vem, cara, vamos nos encontrar ali, vamos num lugar bacana. Preciso contar algo para você. A Bíblia diz que eles estavam tramando fazer mal contra Neemias. Provavelmente ia matar Neemias. Sabe o que ele fala? Aqui para você, ó. Eu tenho um grande projeto. Não é ficar futricando e olhando porque esse mundo caído está fazendo, não. Eu tenho um grande projeto. Um grande projeto é a minha família. Um grande projeto é o que Deus tem colocado na minha mão. Um grande projeto é a obra do Senhor. E não ficar de mimimi com os outros, mas é caminhar sobre uma palavra dos céus e ir adiante ao que Deus tem colocado nas nossas mãos, gente. Para de mimimi, caminhe sobre uma palavra dos céus. Dê mais voz ao que Deus tem falado e menos ao que o mundo fala. Você tem um grande projeto aí? Todos nós. Caminhe nisso. Eu tenho certeza que todos têm um grande projeto aqui. Então, ó, sai para lá, sai para lá, Tobias. Tem um grande projeto na minha vida. 4 vezes tem um grande projeto. 10 vezes vão vir e vai falar: é um grande projeto que eu tenho. Isso é poderoso. Vamos para a terceira reflexão. A casa está sendo construída, o alicerce foi lançado, e a terceira reflexão é: feche as brechas, esteja sempre preparado. Feche as brechas, porque você não está num corpo glorificado, você não alcançou a estatura de varão perfeito. Então feche as brechas, cara, e esteja o quê? Sempre preparado. Vamos para a palavra? Neemias 4, versos 7 ao 18. Vamos lá?
Neemias 4, versos 7 ao 18. Nós vamos ler bastante, hein? Vamos lá. Se estiver incomodando aí, pega a água, joga na cabeça, levanta, pisa no pé seu mesmo. Acorda aí, gente. Neemias 4, versos 7 ao 18 diz: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém, a sua casa, foi reparada, tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós, o que eles fizeram? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Oração, irmãos, oração e atenção, esteja sempre preparado. Continua. Verso 10: Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Reconheça que com a sua força você não consegue. Verso 11: E os nossos inimigos diziam, olha os inimigos, Sambalate, a galera querendo destruir, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e atacar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, preste atenção nisso, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Não tenha medo. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Pega aqui o centro aqui desse ponto, verso 16, e vai grifando. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Presta atenção nisso. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava a arma, gente. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Gente, numa mão está a arma. Em Efésios 6, sabe qual que é a arma? É a palavra de Deus, a espada. No outro, eles trabalhavam. Neemias ficou esperando. Mas, Senhor, cai um raio, pá, constrói um muro, pá, constrói aqui a coluna, e pá, faz o alicerce. Sabe o que eles fizeram? Vão trabalhar, povo. Vão trabalhar. Vão trabalhar para essa igreja. Vão trabalhar para a igreja do reino de Deus nessa terra. Tem um monte de gente indo para o inferno, gente. Tem um monte de gente indo para o Satanás, porque a gente fica pensando nós com nós mesmos, com um umbiguinho nosso. Nós precisamos, trabalhar. Numa mão o trabalho e na outra a arma do Senhor. Gente do céu, sabe o que eles fizeram? Vamos fechar as brechas. Quais são as brechas que precisam ser fechadas na vida de vocês? Quais são as brechas? Em nome de Jesus. Uma quarta reflexão, e agora é um ato de fé. Para o sucesso da reconstrução, gente, para o sucesso da reconstrução, sabe o que você precisa? Tenha atitude e fé. Para o sucesso dessa reconstrução, tenha atitude e fé. Vamos lá? Neemias capítulo 2, o verso 17 e 18. Neemias 2, 17 ao 18. Para o sucesso dessa construção, você precisa ter atitude
e fé. Vamos lá? Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Sabe, o sucesso para a construção da sua vida, do projeto que você tem, da sua vida familiar, da sua casa, de uma forma geral, você precisa ter atitude, você precisa ter fé. Atitude e fé. Sabe por quê? O início dessa construção dos muros, pegaram a história que nós estamos, reconstrução dos muros, começa com o irmão de Neemias. Lembra lá no capítulo 1? O irmão de Neemias chega: Hanani, o que você está fazendo? Neemias, você não sabe o que aconteceu. O início dessa construção começa com Hanani, lá no capítulo 1, verso 2, como um enviado de Deus. Um enviado de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês, a mesma coisa acontece conosco. A todo momento, deixa eu falar para você, a todo momento Deus envia os seus escolhidos para trazer um pedido, para trazer uma oração, para trazer uma palavra de consolo, para trazer um socorro para você, para trazer uma ação para você. A todo momento Deus tem enviado Hananes na sua vida. A todo momento Deus tem enviado. E o que nós estamos fazendo com uma palavra que está vindo diante de nós? Um Hanani que está vindo proclamar uma boa nova. O que nós estamos fazendo, irmãos? Qual é a nossa atitude para a construção, o sucesso? Atitude. Neemias podia muito bem ter cruzado os braços, sabe? Falar: que maravilha. Beleza, Hanani, deixa ele lá. Atitude. Sabe, a diferença está em praticar a palavra. A diferença está em praticar a palavra. Vamos para o Novo Testamento? Folheia a Bíblia aí. Lucas capítulo 6, vamos lá? Lucas capítulo 6. Vamos para o Novo Testamento para vocês verem a diferença que está no ato de praticar. Vamos lá? Lucas 6. Capítulo 6, verso 46. A diferença está em praticar. Você escuta, a diferença está em praticar. Lucas 6, 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vai pegando. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu conta daquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Sabe a diferença, irmãos? Está em praticar a palavra. Está em praticar. E o último ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu sei que talvez você pensou aí durante essa pregação na construção de um projeto de trabalho. Eu sei que talvez você pensou aí na construção, talvez num projeto de família. Eu sei que talvez você pensou aí na construção, que é algo para ser feito, algo financeiro, uma porta que precisa ser aberta.
Mas sabe, toda a história de Israel que eu trouxe, e o rei persa, e o rei não sei o que, e o império grego, e sabe tudo isso que eu contei, sabe para quê? Para chegar no quinto ponto. E de verdade, você pode ter escutado um monte de coisa até agora, mas que você possa sair daqui, principalmente com esse ponto, que diz o seguinte: a principal reconstrução que precisamos, sabe qual é? Espiritual. A sua vida financeira, o projeto de família, o trabalho, isso tudo só fará sentido, irmãos, se espiritualmente se você está bem construído. Senão não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você estar com a conta bancária recheada. Não faz sentido nenhum, meu irmão, você ser um mega empresário. Não faz sentido nenhum você conhecer o mundo, se a sua alma está vendida ao diabo. Não faz sentido nenhum. A principal construção que nós precisamos é a espiritual. Palavra de Deus. Olha o que Neemias faz e finaliza, capítulo 13. Vai lá para o final do livro de Neemias agora. Ele chega com os dois pés, metendo o pé em tudo. Eu amo, gente, esses personagens bíblicos que chegam desse jeito. Neemias 13, olha o que acontece. Preste atenção, nós construímos uma longa história. E olha o que acontece com Neemias, capítulo 13. O final, os muros construídos, 12 anos depois, tá? 12 anos depois, Neemias estava lá e tal, as coisas acontecendo. Neemias tinha voltado lá para a Pérsia. Olha o que acontece. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do Deus. Vai prestando atenção, gente, não se perde não. Ele era parente próximo de quem? Ele era parente próximo de quem, gente? Do danado do Tobias. Vai vendo. O sacerdote, parente próximo do Tobias. O cara que estava lá afrontando e falando um monte de coisa errada, que você não vai dar certo, que já se viu, tua família vai ser destruída, essa empresa tua quebrou, você não vale nada. É o Tobias, o sacerdote ali, ó, pastor. Era próximo, parente próximo, sei lá o que ele era, parente próximo, era um cunhado, sei lá. Verso 5. Olha o que o sacerdote fez, gente. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Atarxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Olha só, aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias, nos pátios do templo do Deus. Verso 8, ele chega que nem uns dois pés. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Eu amo esses caras, gente. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Neemias reconstrói os muros. Um novo princípio estava sendo restabelecido para a nação que estava nascendo novamente. Esdras, o escriba, estava ali 7 dias proclamando a lei, e ainda ele passava orientando o povo sobre a lei. Ele pregava a lei, as dezenas de milhares de leis judaicas, e o povo ainda vinha tirar dúvida. Uma nova nação estava nascendo, uma coisa nova estava sendo construída, gente. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que nós precisamos, gente? Sabe o que você precisa?
Sabe o que você precisa, querido? Jogue fora aquilo que tem ocupado o seu coração. Jogue fora aquilo que tem ocupado o seu tempo. Jogue fora aquilo que tem ocupado a sua atenção. Aonde está isso, pastor? Verso 8 e o verso 9 de Neemias, capítulo 13. O que tem ocupado o seu tempo? O que tem ocupado o seu coração, gente? Joga fora. Seja um Neemias, vai com os 2 pés. Eu não tenho tempo. Não tem tempo, queridão. Quanto tempo você passa na rede social? Não é a rede de pescador de homens, não, é a rede social. Quanto tempo você passa jogando uma bola? Quanto tempo você passa fazendo um monte de coisa, vendo filme? E quanto tempo você passa com o reino dos céus? Mete o pé igual a Neemias. Mete o pé. Sabe, nós precisamos nos despir de nosso status, arrogância, e nascer de novo. Sabe o que eu, você e a igreja precisa? Nascer de novo. Enquanto não nascer, gente, eu sei que dói, tá? Enquanto não nascer de novo, vai passar ano, vai entrar ano, você vai continuar na mesma. Se você não nascer de novo, não for atropelado por Jesus, e depois você ser curado por Ele, vai passar ano e vai passar ano, você vai ser um parasita de igreja. Credo, pastor, você é muito bocudo. Sou mesmo. Fala o que Deus pede. Sabe por quê? João 3,16. João 3, verso 1. João capítulo 3, verso 1. Nós estamos caminhando para o final. Rasgue, tira o status, a arrogância, o nariz em pé e nasce de novo. João 3, verso 1. João capítulo 3, diz assim. Nós estamos falando de um cara que era, pimba, nariz em pé, e entendia tudo de lei. Ele encontra com quem? Com o Senhor dos senhores. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Olha só, ele tinha vergonha de se encontrar. Ele vem à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo de Deus, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém, por isso que eu estou falando que não é palavra dura não, é a Bíblia, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Dá tantão, cara, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É um nascimento diferente, cara. É uma metanoia, é um novo pensar, é uma nova criatura. Então deixa eu falar para você, que tal deixar um novo templo ser construído em você, cara? Jesus é o nosso exemplo. É nele que nós precisamos focar, pensar, a construção que está acontecendo. É sobre ele que nós falamos. É a respeito dele que nós estamos aqui. O projeto de vida que você tem é ser atropelado pelo Senhor e depois ser curado por ele. Se não nascer de novo, gente, essa construção é apenas uma reforma. Você olha no relógio no domingo, 7 horas, e você fala: a gente precisa ir na igreja. Vou na igreja. A gente senta aqui, nos bancos, aí está pensando no X tudo que vai comer depois. Está pensando no BO da segunda-feira. Sabe por quê, meu irmão? Não nasceu de novo. Não nasceu. Porque quando você nasce, você entra nesse lugar e sabe que é um lugar santo. O teu pé queima, o teu coração queima, e você fala: Senhor, o que eu posso fazer para servir ao reino?
Servir ao reino é trocar essa lâmpada, é pintar, é pregar, é ensinar, é adorar ao Senhor. Servir ao reino, porque eu nasci e sou uma nova criatura. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu queria passar um vídeo para vocês, para acalmar essa construção que está cheirando nova. Vamos assistir um vídeo e refletir um pouquinho no que eu quero trazer para vocês a respeito dessa pregação. Imagine que isso é você. Sua vida é uma casa viva. No início as coisas parecem leves e novas, cheio de esperança pelo futuro. Mas então a vida acontece. E com a vida, a deterioração. Não é como se você não tivesse tentado o seu melhor para consertar as coisas, mas você cansou e precisa trazer alguém para ajudar. Digamos que você convide Jesus para te ajudar a reconstruir. Ele começa com o óbvio, o telhado vazando, os defeitos, o encanamento. Mas então começa a desconstrução. Ele começa a derrubar paredes, quebrando janelas, arrancando fundações velhas. Tudo parece confuso e angustiante, mas a desconstrução é, na verdade, para uma nova construção. Ele está criando espaço, luz, liberdade. Está transformando sua casa quebrada em algo além do que você poderia imaginar. Você pensou que era uma simples reforma, mas ele construiu algo completamente novo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos caminhar para o final. Esdras, capítulo 9, verso 9. Eu gostaria muito que você lesse essa semana o livro de Neemias e o livro de Esdras, sobre esse contexto histórico da nação de Israel e sobre a aplicação desse tema e dessa pregação. Esdras 9, verso 9 diz: eles foram conterrâneos, tá? Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida, uma vida nova, para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Nós temos uma vida, e essa vida é para queimar para o reino. É para isso que você está nessa terra, cara. É para queimar para o reino. É para queimar para o reino. Nem que isso ocupe todo o seu tempo. É para queimar para o reino dos céus. Que tal reconstruir algumas coisas então, hein? Derrubar umas paredes muito mal feitas aí que você tem construído ano após ano. Que tal tirar essa tinta muito mal feita que tem sido passada ano após ano? Que tal reconstruir, gente? Deixa eu falar para vocês. Não perca a chance de ir de encontro ao perdão. Se você precisa liberar o perdão para alguém, vai de encontro. Vai de encontro a esta pessoa. Não perca essa oportunidade. Vamos construir uma casa nova? Sobre um alicerce diferente, que agora está com uma proteção poderosa. Derrubar essa casa do velho homem e fazer tudo novo. Sabe? Tudo isso, para nós finalizarmos, tudo isso só será possível se Deus for o construtor. Só se Ele for o construtor. Enquanto o mundo, o prazer, o dinheiro e seu status estiver construindo algo em você, não vai adiantar. É só se Ele for o construtor.
para finalizar, a última passagem bíblica, Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1 diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor, construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Feche seus olhos, reflita nisso. Senhor, diante de uma palavra poderosa dessas, vinda dos céus para a nossa vida, nós apenas queremos agradecer e nos arrepender e dizer que sem Ti nada podemos fazer. Declarar que o Senhor é o construtor da nossa vida. Temos sonhos, sim, projetos financeiros, mudança de trabalho, futuro para os nossos filhos e netos, novos relacionamentos, amizades. Tudo isso é maravilhoso, são coisas que são construídas nas nossas vidas e nós sabemos disso. O Senhor é galardoador. Mas o que nós precisamos, o que a igreja mundial, Pai, não só de Rio Preto, a igreja do Brasil, mas a igreja do mundo precisa de uma construção. Algo precisa ser reconstruído nos púlpitos, na liderança, no coração dos cristãos, um avivamento. O fogo do Espírito precisa queimar, ó Pai, o coração, a mente, a prioridade, o tempo, a vida dos filhos do Senhor nesta terra. Por isso aqueles que são chamados de filhos de Deus e se colocam como profetas do Senhor nesta terra, que se posicionem como filhos do Senhor e que abram a boca com profecias, com algo maravilhoso vindo dos céus, que preguem a palavra do Evangelho, as boas novas ao coração daqueles que estão cativos em outras terras, e traga vida em abundância, ó Pai, para aqueles que estão mortos e sedentos, e levante essa igreja como algo, ó Pai, uma liderança, algo diferente, que as pessoas entram aqui, ó Pai, e encontrem a salvação que é no Senhor Jesus Cristo. Amém? E em nome do Senhor Jesus, nós cremos e acreditamos nessa palavra pregada hoje, para todo e todo sempre. Uma salva de palmas, querendo essa palavra, toma posse dela, reconstrua algo novo na sua vida, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus.